O caçador mais fraco que vê se tornar o mais poderoso dos monarcas, ou o rei das maldições e feiticeiro mais poderoso da Era de Ouro do Jujutsu. Sung Jin-woo, o monarca das sombras, versus Sukuna, o rei das maldições. Quem desses dois titãs irá vencer esse combate mortal? Se você também quer saber, vem comigo e você vai ver quem é o mais poderoso. Bora pro vídeo. Perdi minha amada e a minha sentença é viver vivendo pra sempre, raposa vareta dos 7 pecados, eu sou a ganância. Eternamente condenado pro clã dos demônios, jurei minha vingança. Tente me matar, não vai funcionar. No final seu esforço é em vão. Guerreiro sublime, o poder me define. Sobreviver. Fala, maninho! Tranquilo? Tudo suave na nave? Meu parceiro, tamo aqui mais uma vez pra trazer uma batalha épica pra você. De um lado, o caçador que sozinho subiu de rank, até se tornando o mais poderoso da sua obra. O Saitama com cabelo, Sung Jin-woo, simplesmente o protagonista de uma das melhores obras da ficção. E do outro lado, temos o rei das maldições, o filho do Mahoraga, e o rei do roteiro malevolente, Sukuna. E eu não tô brincando não, tá? O roteiro desse cara é realmente malevolente. A onda de protagonismo do Sukuna tá sinistra, mano. O cara tá mais protagonista que o próprio Itadori. Se bem que em Jujutsu não é difícil ser mais protagonista que o Itadori. Mas enfim. Então, como podem ver, temos dois seres extremamente poderosos nessa batalha de hoje. Porém, tem uma coisa que é mais poderosa que esses dois caras juntos. E essa coisa é o seu like, sua inscrição e seu comentário. É sério, mano. Você não faz ideia do quão poderoso é isso. Então deixa seu like e inscrição, comente quem você acha que vai vencer e ainda compartilhe esse vídeo com um amigo próximo que gosta de animes. Prontinho? Valeu, meu mano. Com isso, as lojas do Tio Sam finalmente vão chegar pra você. Confia na Cal. Bem, dito tudo isso, vamos escolher as versões dos personagens e as condições de batalha. As condições de batalha serão Moral Off. Para quem desconhece, ele é usado para dizer que o personagem vai agir para matar, desconsiderando se ele é alguém bondoso ou um personagem cruel que gosta de tortura. Isso foi criado para deixar a batalha mais objetiva e menos roteirizada. Já o local da batalha será neutro, se favorecer ambos os lados, logo um campo aberto com algumas árvores. E as versões dos personagens serão o Sung Jin-woo do manhwa e da novel, e o Sukuna será inicialmente no corpo do Megumin, podendo se transformar na sua forma verdadeira a hora que quiser. Então, desde já, eu digo que esse vídeo vai ter spoilers tanto de Soren quanto de Jujutsu. Então se tem alguém que não leu as duas obras, veja por sua conta em risco, beleza? Dizendo isso, vamos então descobrir os poderes e habilidades dos nossos lutadores, começando pelo Sung Jin-woo. Como poderes e habilidades, o Jin-woo possui super força, super velocidade, super resistência, super agilidade, sentidos aguçados, lutador excepcional, maestria em armas, inteligência estratégica, capaz de criar estratégias no meio da batalha, além de analisar completamente seu inimigo. Invisibilidade completa. Ele é capaz de camuflar todo o seu corpo, além de camuflar seu som e seu cheiro, se tornando verdadeiramente invisível. A casualidade. Na sua novel é dito que ele não é afetado pelo fluxo do tempo, e está além do passado, presente e futuro. Amplificação de status. Antes ele usava o sistema para tal, porém agora ele pode fazer por vontade própria. Telecinese. Cura. Através de itens. Regeneração. Foi capaz de se curar mesmo após ser fatalmente ferido pelo monarca das presas, e pôde regenerar seu braço mesmo após ele ter sido apagado da existência. Imortalidade, absorção de poder, teletransporte. Pode trocar de lugar com suas sombras onde quer que elas estejam. É meio que uma fusão do teletransporte do Minato com o do Sasuke. Manipulação do Chi, manipulação de veneno, manipulação da matéria e petrificação. Pode petrificar o inimigo. Manipulação do espaço, criação de portais. Pode ir para qualquer lugar do nosso universo e de outras dimensões. Manipulação da escuridão. Ele é o próprio monarca das sombras. Manipulação da morte. Ao usar o golpe vital, se o inimigo for atingido, ele morrerá instantaneamente. Isso caso ele não seja muito poderoso, além de poder matar alguém ao jogá-lo em sua dimensão de bolso, o mundo da morte. Fora que ele é referido como o rei e o conceito da própria morte. Manipulação do tempo. Jin-woo pode distorcer o tempo ao ponto de ele parecer parado. Manipulação do fogo. Manipulação do sangue. Criação de dimensões. Pode criar dimensões de bolso. Mundo da morte. Uma dimensão própria dele, cujo tempo e espaço é determinado pela própria vontade do Jin-woo, além de poder retirar poder de lá para se fortificar e manipular aquela dimensão como bem entender. Manipulação do sono, manipulação biológica, manipulação da eletricidade, manipulação da gravidade, necromancia. Ao matar alguém, Jin-woo pode coletar a sua alma e transformar ele em seus soldados das sombras, e como tal, ele pode summonar todos os mortos por ele e pelo antigo monarca das sombras, Ashborn, onde o número chegava a mais de 100 mil sombras. Porém, após ele matar todos os monarcas e seus exércitos, ele adquiriu mais de 10 milhões de sombras. Pois é sombra pra caraca. Inventário ilimitado. Ele possui um espaço de armazenamento próprio, onde ele guarda várias coisas como armas, poções e veneno. Redução de dano, indução de medo e redução de status. Através do desejo de sangue, o inimigo sente um medo que corta suas capacidades pela metade por 1 minuto. Armazenamento das sombras. Com esse, o Jin-woo pode plantar soldados das sombras na sua sombra ou na sombra de qualquer outro ser. Adaptação reativa. Permite ele se adaptar a qualquer golpe, caso veja ele apenas uma vez, ou seja atingido pela primeira vez. Bem pique Cavaleiros do Zodíaco.
Clarividência. Transformação. Pode se envolver em uma armadura de sombras que aumenta seu poder e sua regeneração. Negação de regeneração. Criação de campos de força. Manipulação de idade. Pode manipular a sua idade como desejar. Provocar. Através da sombra Iron, ele pode fazer a sombra chamar a atenção do inimigo para ele, além de deixar a própria sombra Iron mais forte. Feitiços ilimitados. Através das sombras xamãs, ele possui uma variedade imensa de magias, e a mais poderosa sombra desse quesito é a sombra Tusk. E poderes das sombras. E com um número gigantesco de sombras, a variedade de poderes do Sung Jin-woo é imensa. Resistência à manipulação elemental, resistência a doenças, resistência a pagamento existencial e imunidade a veneno. E acabei com ele. Como podem ver, o cara não é pouca coisa não, ele é bem forte, muito forte. Porém não desanime, ainda temos o Rei das Maldições, que por falar nele, vamos ver agora seus poderes e habilidades. Como poderes e habilidades, o Sukuna conta com Super Força, Super Velocidade, Super Resistência, Super Agilidade, Mestre Acrobata, Artes Marciais, sendo capaz de subjugar Megumi e Jogo em combate, além de se manter muito bem contra Satoru Gojo e inúmeros outros inimigos de grau especial. Maestria em armas. É capaz de usar vários tipos de armas com maestria. Regeneração. Pode recuperar o coração destruído e a mão decepada de Itadori. Negação de poder. Com amplificação de domínio. Cura. Através do uso da energia reversa, Sukuna pode curar aliados. Indução ao corte. Através da sua técnica inata, Sukuna pode efetuar vários tipos de cortes, como por exemplo, o desmantelar. Um ataque de corte padrão do Sukuna. Esse é usado para cortar mais bruscamente o alvo. O outro é o Cleaver. Esse corte é usado de forma adaptativa, ou seja, ele vai se adaptando à resistência do alvo até poder finalmente cortar o mesmo. Por fim, temos o corte espacial. Esse é um corte que Sukuna aprendeu ao observar Mahoraga executá-lo contra Gojo para passar pelo infinito. Com essa técnica ele consegue cortar o espaço, e tudo que estiver no local do espaço cortado também será afetado, independente da sua resistência ou da técnica de defesa. E temos a expansão de domínio, que amplifica as habilidades de corte, além de fazer todos os cortes aparecerem automaticamente no alvo, sem ter que percorrer alguma distância para isso. E em sua forma verdadeira, todos seus cortes são amplificados de forma que são capazes de deixar fendas gigantes no chão. Negação de durabilidade. Através do corte espacial. Manipulação do fogo. Superior a Jogo. Manipulação corporal limitada. Manipulação de explosão. Manipulação de veneno. É considerado o rei dos venenos. Manipulação da alma. Foi capaz de dar um dano profundo em Mahito, que o poder é ligado diretamente à manipulação da alma, e através disso, ele podia se regenerar. Manipulação de escuridão e invocação. Pode usar a técnica das 10 sombras de Megumi e invocar 10 seres diretamente da sua sombra para ajudar ele na sua batalha. Manipulação de eletricidade. Com a sombra Nue, ele pode atacar com raios. Manipulação da água. Com a sombra Elefante Máximo, ele pode atacar com um ataque de água com pressão suficiente para cortar vários prédios. Adaptação reativa. Um poder único da sua sombra mais forte, Mahoraga, onde após a roda da cabeça dele completar 4 giros, ele vai se adaptar à situação, ataques e defesas. Porém, a adaptação dele é infinita. Ele sempre vai criando novas formas de adaptação para a mesma situação. E sendo assim, Mahoraga é quase imortal, pois possui regeneração e resistência absurda. E o Sukuna pode usar a roda do Mahoraga em sua cabeça e fazê-lo se adaptar mesmo que ele não esteja realmente presente no campo de batalha. Corte espacial. Mahoraga também é capaz de executar tal poder. Negação de poder limitado. Mahoraga foi capaz de anular o Mugen do Gojo. Regeneração. Mahoraga pode se regenerar quase que instantaneamente. Fusionismo. Pode fundir as sombras em um ser mais poderoso ainda. E ele também possui armas como Kamutoki, uma arma que facilitou a ressurreição do corpo original de Sukuna e permite com que ele possa conjurar ataques elétricos. Hiten, um tridente semelhante a um Trishula. Seus poderes são desconhecidos, porém, ainda é uma arma na qual ele pode fazer proveito na batalha. Transformação. Ele pode ressuscitar em sua forma original de 1000 anos atrás, e isso amplifica todas as suas outras habilidades, com exceção das sombras de Megumi. Ele também é resistente à manipulação da alma. Não tinha medo de Mahito, e ainda o ameaçou e o derrotou com um único golpe. Manipulação biológica. Manipulação do fogo e do calor. Lutou contra Jogo tranquilamente, sendo que Jogo foi capaz de derreter vários prédios e Sukuna sequer sofreu danos. Manipulação de veneno. Apenas por possuir o corpo de Itadori, Sukuna fez o garoto ganhar resistência a veneno. Manipulação da gravidade. Manipulação da matéria e apagamento existencial. Ele já resistiu às técnicas do azul e vermelho do Gojo e aguentou vazio o rosto com 200% de poder do mesmo. Bem, ele também tá cheio de poderes, né? Como falei, os lutadores de hoje são incrivelmente poderosos. Mas assim, qual desses dois sairá vencedor? Bem, para descobrir isso, eu vou analisar as capacidades físicas deles. E dizendo isso, vamos começar pelo Rei das Maldições. Força. Em questão de força, o Sukuna é bem impressionante, pois desde o começo da série, ele é mostrado como um monstro que está a abismo de distância dos feiticeiros e maldições mais fracos. Ele já foi capaz de matar uma maldição com um único golpe na sua primeira aparição no anime, e ele estava com apenas um dedo, hein? E essa maldição era grande e forte o suficiente para destruir o prédio que eles estavam. Então somente com o poder de um dedo, o Sukuna é capaz de destruir um prédio tranquilamente.
Agora com 2 dedos, Sukuna foi capaz de enfrentar uma maldição de grau especial. Geralmente essas maldições são niveladas a feiticeiro de grau 1. Logo, essa maldição era pelo menos no mesmo nível de feiticeiro de primeiro grau. E ainda assim, Sukuna tratou aquela maldição como um rando, o que daria para o Sukuna uma força pelo menos capaz de destruir um grande edifício, e isso com apenas 2 dedos. Além de ele ser mais forte que o Itadori, que foi capaz de lutar contra Hanami, uma maldição de grau especial. Obviamente com a ajuda do Flash Negro, né? Porém Sukuna se escala a isso, e é até superior. Já no arco de Shibuya, após receber 11 dedos e completar seus 15 dedos de poder, Sukuna enfrentou Jogo, outra maldição de grau especial, e uma das maldições mais poderosas de Jujutsu. Jogo era forte o suficiente para arremessar meteoros de fogo e lava para cima de Sukuna, cujo impacto desse meteoro destruiu uma área gigantesca. E o Sukuna é superior a ele em força, já que ele tratou o Jogo da mesma forma que outras maldições. Afinal, a luta deles destruiu vários prédios, e o Sukuna fez isso brincando com ele. Logo após, vimos Sukuna enfrentando o Mahoraga. E, como eu posso dizer, eles destruíram tudo ao redor na luta deles, matando incontáveis pessoas. O que mostra que o Sukuna contra o Jogo não foi nada demais, e que ele contra o Mahoraga, ele usou todo o poder que tinha. Então o nível de força do Sukuna é no mínimo multi-quarteirão, e atinge um nível cidade pequena, sendo esse o nível do Sukuna com 15 dedos, e o mínimo de sua força. E posteriormente, ele enfrenta ninguém menos que Satoru Gojo, e em questão de força, ambos eram equiparados. E por Sukuna estar com 19 dedos, e o seu antigo cadáver para suprir o poder do 20º, ele estava com um poder muito maior do que quando enfrentou o Jogo, então ele alcançaria pelo menos o nível cidade até o nível cidade grande, tanto por ser mais forte que Jogo e a versão que ele enfrentou de Mahoraga, quanto por ser equivalente ao próprio Gojo. Porém, ao acessar a sua forma verdadeira, essa força aumenta ainda mais. Então pelo menos o nível cidade grande é o nível satisfatório para o Rei das Maldições. E esse nível também é aplicado ao nível da sua sombra mais forte, o General Imortal Mahoraga. Pois ele, além de se adaptar, possui uma força extrema, que é assim comparável à força do próprio Satoru Gojo, já que o Mahoraga é uma evolução constante. E após a roda da sua cabeça girar, ele pode ficar mais forte, mais rápido e se tornar imune a qualquer coisa. Logo, a força dele também seria equiparável à força do próprio Sukuna com 20 dedos, ou um pouco mais fraco, para deixar bem nivelado. Velocidade. Como velocidade, o Sukuna também é bem surpreendente, pois ele era extremamente superior a Maki Zerin no começo da série, que era tão bem treinada que foi capaz de reagir, bloquear, desviar e agarrar balas na mão. E a Maki nessa época era uma feiticeira equiparada ao grau 2. E o Sukuna com 2 dedos era muito superior a uma maldição de grau especial, que era pelo menos equivalente a feiticeira de grau 1. Então com poder de apenas 2 dedos, Sukuna era muito mais rápido que balas. E para vocês terem uma ideia, Nanami é um feiticeiro de grau 1, muito superior a Maki. E se ela estava começando a pisar na casa da velocidade supersônica, Nanami era pelo menos capaz de alcançar a velocidade supersônica tranquilamente. E tanto a Maki quanto o Nanami receberam um Blitz do Jogo, que fez isso tranquilamente e sem dificuldade alguma, o que daria para o Jogo pelo menos uma velocidade hipersônica, já que ele estava bem tranquilo de lutar contra eles. E ele é dito ser superior a Dagon, que estava sendo adversário para Maki, Nanami e Naobito ao mesmo tempo. E mesmo assim, Jogo foi humilhado por Sukuna, sendo incapaz de acertar sequer um golpe nele, onde Sukuna mesmo esperou até o último segundo para desviar do meteoro lançado por Jogo, além de ser rápido bastante para contrapor a percepção de Jogo. E esse era o Sukuna lutando tranquilamente, apenas por zoeira. Mas na sua próxima luta vemos uma velocidade de reação e combate incrível, onde em questão de segundos ele travou uma batalha inteira contra o Mahoraga, e em menos tempo ainda, ele destruiu boa parte da cidade apenas para derrotar o mesmo. E ele fez isso em um tempo tão curto, que o tempo para as pessoas normais parecia estar parado. Então Sukuna com 15 dedos tinha uma velocidade massivamente hipersônica. Já com seu poder total contra Gojo, ele era pelo menos sub-relativista, já que nesse estado, ele é muito superior à sua versão com 15 dedos, e é capaz de lutar contra o Gojo que humilhou o Jogo, ainda mais do que o próprio Sukuna. E o Gojo, completamente de boas, foi capaz de sair do campo de batalha, buscar o Itadori na escola Jujutsu e voltar para o campo de batalha sem que o Jogo sequer percebesse. E esse era o Gojo de boas, tá? E em seu auge, o Gojo é bem mais rápido. Então Sukuna teria uma velocidade sub-relativista. E ao entrar na sua forma verdadeira, a sua velocidade também aumenta um pouco. Assim sendo, ele teoricamente poderia alcançar o nível relativista. Já o Mahoraga é tão rápido quanto o próprio Sukuna e Gojo, onde ele era quem mais dava trabalho pro Gojo e não deixava ele ter folga no combate, onde Sukuna era seu suporte, enquanto ele que fazia o trabalho pesado, sendo ele capaz de acompanhar o próprio Gojo. Então pelo menos sub-relativista o General Mahoraga é resistência. Aqui o Rei das Maldições também é impressionante pra caramba, afinal ele tá lutando contra vários feiticeiros atualmente, mas no arco de Shibuya, ele foi capaz de aguentar os golpes do fucking Mahoraga e se manter em combate contra ele, mesmo recebendo alguns golpes. Porém na sua luta contra Satoru Gojo, enquanto possuía o corpo de Megumi, ele aguentou ataques do próprio Gojo, sejam os ataques físicos que tinham uma força similar ao do próprio Sukuna, ou os ataques de energia amaldiçoada como o azul e o vermelho. Óbvio, ele se feriu, mas só do fato dele receber técnicas do fucking Satoru Gojo e ficar vivo com alguns ferimentos, mostra que ele aguenta muita porrada. E inclusive, ele foi capaz de aguentar vários flash negros do Gojo, e essa técnica é capaz de multiplicar o dano e impacto do golpe em 2,5 vezes.
Ou seja, o Sukuna recebeu um golpe com 2,5 vezes a força necessária para destruir uma cidade grande. Ok, e desmaiou com esse golpe, mas logo depois ele já estava de pé e lutando novamente. Mas o Sukuna tem dois feitos de resistência bem impressionantes. O primeiro é ele aguentar o vazio roxo com 200% de poder do Gojo. E essa habilidade é a união da técnica azul, que é usada para atrair coisas, e a técnica vermelha, que é usada para repelir coisas. E ao juntar as duas, Gojo cria uma singularidade que apaga a existência de toda a matéria à sua frente. E o Sukuna simplesmente resistiu a um apagamento existencial. E depois o outro feito dele é resistir ao vazio irrestrito. Esse é basicamente o vazio roxo, que ao invés de focar seu poder em um ponto específico para apagar a existência, Gojo transforma a técnica em uma bomba omnidirecional, capaz de ferir até o próprio usuário. E essa técnica foi capaz de destruir uma Horaga. E adivinhe, o Sukuna resistiu ao vazio irrestrito. Óbvio, ele ficou extremamente ferido. E mais um golpe do Gojo ele teria sido derrotado. Porém, ainda assim ele resistiu. E esses golpes do Gojo são superiores à sua força, até mesmo com o Black Flash. Logo, a potência do ataque do Gojo seria algo capaz de destruir montanhas. E o Sukuna aguentou isso. E em sua forma verdadeira, Sukuna seria capaz de aguentar esse golpe com menos ferimentos. Afinal, ele foi dito pelo próprio Gojo como alguém que seria incerto de vencer. Então Sukuna também é resistente pra caramba. Já uma Horaga é quase tão resistente quanto Sukuna. Isso porque ele pode ser destruído com mais facilidade que o Rei das Maldições, já que caso sua roda seja destruída, ele vai desaparecer. Porém, caso ele se adapte, sua resistência irá se ajustar e o tornar imune a qualquer coisa, ataque ou situação. Potencial destrutivo. Aqui é até que fácil, afinal ele foi capaz de superar o ataque de magma de Diogo. E pra quem viu a luta dele contra o Sukuna, sabe que ele foi capaz de derreter quarteirões inteiros só para tentar acertar o Sukuna. E ainda assim, esse nível foi completamente superado pelo Rei das Maldições. Porém, com sua expansão de domínio, mesmo que o alcance seja limitado pela área de efeito da técnica, a capacidade destrutiva de Sukuna é ampliada imensamente, onde agora seus ataques têm acerto garantido. E como na lista de poderes, vocês viram que o Sukuna tem 3 tipos de cortes. Com o desmantelar, sua capacidade de corte vai além do seu próprio nível de força, sendo capaz de causar danos que nem mesmo os golpes do próprio Sukuna seriam capazes de fazer. Porém, o Cleaver não tem nível específico, já que ele é um golpe que se ajusta à resistência do inimigo até conseguir cortar o mesmo. E por fim, o corte espacial, que é um ataque capaz de ignorar durabilidade, ou seja, um poder de ataque incalculável. E tudo isso pode ficar ainda mais forte quando ele ativar a sua forma verdadeira, ou caso ele faça um pacto para perder o acerto garantido e aumentar a sua potência de ataques. Então o potencial destrutivo do Sukuna é algo próximo e pode até chegar no nível montanha com desmantelar. Com Cleaver é indefinido, e com corte espacial é algo incalculável. E isso também se aplica a uma Horaga, já que ele também é equiparável ao próprio Sukuna, e também possui corte espacial. E essas são as capacidades do Sukuna. É realmente algo impressionante para o Rei das Maldições. Agora, vamos para as capacidades do Monarca das Sombras, Sung Jin-woo, e ver se ele é capaz de enfrentar ou derrotar o Sukuna. E começaremos por... força. Como força, no início de tudo, quando Jin-woo era apenas o caçador mais fraco, ele era superior à força de um humano atlético. Porém, após renascer como jogador do sistema, ele foi treinando a tal ponto que ele foi capaz de enfrentar Igris, que era capaz de destruir construções inteiras, onde Igris era capaz de gerar tremores no local apenas atacando. Porém, após o pai conseguir alguns soldados das sombras, Jin-woo enfrentou Vulcan, que era tão poderoso que foi capaz de destruir soldados das sombras invocados por Jin-woo, que depois o derrotou, o que daria para Jin-woo o nível de força pelo menos no nível cidade pequena, já que Vulcan é muito mais poderoso que a versão de Jin-woo que enfrentou Igris. E tanto os soldados das sombras quanto o próprio Jin-woo haviam evoluído novamente, e ainda assim, Vulcan foi extremamente difícil de se lidar. Porém, Jin-woo o derrota, o que daria para Jin-woo uma força pelo menos no nível cidade pequena, já que o Vulcan também pisava nesse território de poder. Porém, depois de evoluir e chegar ao nível de poder de um caçador rank S, Jin-woo foi capaz de enfrentar a formiga mais poderosa de todas, o Rei Formiga Beru, que nessa época não se chamava Beru, mas enfim. E essa formiga era tão poderosa que ela estava randomizando caçadores de rank S extremamente poderosos, além de matar os caçadores rank S do Japão. Cara, só o grito dessa formiga abalou a ilha inteira, e colocou os rank S com um medo enorme, que os deixou incrédulos da vitória. E ainda assim, Jin-woo, junto de Igris, o enfrentou e o derrotou, e logo após, extraiu a sombra da formiga. E logo após ele enfrentou o arquiteto e foi capaz de derrotar. E nisso, Jin-woo estava muito mais poderoso do que quando ele enfrentou o Rei Formiga. E tudo isso daria para o Jin-woo o nível de força de uma cidade grande. Porém, após chegar ao nível de caçador rank nacional, Jin-woo, além de subjugar facilmente o caçador rank S, Hwang Do-soo, Jin-woo enfrenta e supera a forma base de Thomas André, que também é um caçador rank nacional que teve seu poder na forma base comparado ao de um ogiva nuclear. E só isso daria para o Jin-woo uma força capaz de abalar e destruir uma montanha tranquilamente. Porém, após enfrentar a forma mais poderosa de Thomas André e a derrotar, Jin-woo foi detentor de uma força capaz de destruir um país inteiro, já que é dito que caçadores de rank nacional podem varrer um país inteiro. E posteriormente, Jin-woo fica ainda mais poderoso. Porém, após seu despertar como Monarca das Sombras e ganhar os poderes de Ashborn, o primeiro Monarca das Sombras, Jin-woo se tornou capaz de matar Rakan, o Monarca das Presas e Rei das Bestas.
Esse monarca em forma base não só era equivalente a Thomas André em sua forma mais poderosa, como também foi capaz de superar facilmente. Além de que, em sua transformação, ele supera facilmente o nível de poder do próprio Thomas André. E Jin-Woo matou com apenas 4 golpes. E ele fez isso apenas por zoeira, tá? Já que ele mesmo deixa entender que ele poderia matar o monarca com um único hit caso quisesse. O que daria para Jin-Woo, apenas brincando, um nível de poder multicontinental. Porém, apenas o rugido dele foi capaz de tremer todo o planeta. Então vemos que esse nível ainda é pouco para ele, mesmo se contendo. Ele também foi capaz de matar o Monarca do Gelo com extrema facilidade. Então só nisso, Jin-Woo poderia destruir pelo menos um planeta inteiro. E após tudo isso, ele enfrenta o Monarca da Destruição, Antares. E a batalha dos dois foi tão intensa que afetou o espaço ao redor, o distorcendo a tal ponto que enfraqueceu as barreiras dimensionais e permitiu que os governantes pudessem entrar no mundo humano. E Antares era o monarca mais poderoso, e ainda assim, no epílogo, após voltar no tempo e matar novamente todos os monarcas, Jin-Woo deixou para o final, e depois o matou, mostrando que a dificuldade que ele teve na primeira luta contra Antares, agora não existia. Então, só por isso, Jin-Woo teria uma força no nível multiplanetário, já que Antares era o monarca mais forte, superior até mesmo a Ashborn, o primeiro monarca das sombras. E isso é tudo, né? Não é. Pois é dito no final de tudo que Jin-Woo era superior a todos os monarcas e governantes, sendo mais próximo ao ser absoluto em poder. Pois é dito que Ashborn, antes de se tornar um monarca, era um governante e o mais forte deles. E após se tornar um monarca, ele também ficou mais forte. E ainda assim, após 27 anos depois de Jin-Woo voltar no tempo e matar os monarcas, ele mata Antares com bem menos dificuldade, saindo apenas com uma queimadura em sua mão. O que mostra que Jin-Woo era muito mais forte do que Ashborn era, o que o deixa bem próximo ao ser absoluto que é o Deus Supremo de Solo Leveling. Então a força de Jin-Woo é algo bem impressionante. Mas agora se tratando de suas sombras, falando da sua sombra mais poderosa, Bellion, é dito que ele é um ser tão poderoso quanto os monarcas em si, sendo o líder do exército de Jin-Woo, o que deixaria ele muito acima de Rakan e o monarca do gelo, ou seja, uma força além de multicontinental, visto que Ygritte e o próprio Beru foram capazes de deter os ataques do monarca do gelo, e simplesmente humilhar ele em batalha dizendo que ele era fraco. E Beru, a segunda sombra mais forte, também segue esse padrão, pois mesmo sendo inferior ao Bellion, ele foi capaz de bater de frente com o monarca das presas e se libertar do monarca do gelo, além de destruir o ataque mais poderoso desse monarca. A mesma coisa com Ygritte, que foi capaz de salvar o pai de Jin-Woo dos ataques do monarca do gelo, e depois dizer que ele era fraco demais para se chamar de rei. E tanto Bellion quanto Beru, Ygritte e as outras milhões de sombras de Jin-Woo ficaram mais fortes após a guerra de 27 anos contra os monarcas, pois após Jin-Woo voltar no tempo e matar todos os monarcas e seus exércitos, ele e as suas sombras acabaram ficando mais fortes. Velocidade. Em velocidade no começo do manhwa, Jin-Woo era mais rápido que humanos atléticos, porém após começar a subir de ranking, ele começou a ter vários feitos impressionantes de velocidade. E um desses feitos foi quando ele matou vários caçadores assassinos em uma dungeon, sem sequer ter dificuldade, sendo tão rápido que alguns nem eram capazes de ver seus movimentos, o que deixaria Jin-Woo pelo menos supersônico. E ele fez isso muito tranquilo, porém quando ele enfrentou o assassino de rank B, ele teve uma luta parelha com o mesmo, onde esse assassino era tão rápido que matou vários caçadores criminosos sem que eles tivessem chance de reação, e Jin-Woo lutou contra ele e o derrotou. E logo após se tornar um caçador de rank S, Jin-Woo enfrentou o Rei Formiga, que era mais rápido que caçadores de rank S. E esses caçadores eram tão rápidos quanto raios naturais, e eles mal conseguiam reagir a seus movimentos. E Jin-Woo enfrentou e ainda conseguiu formular planos de ataque contra ele no meio da luta. E isso já daria para o Jin-Woo uma velocidade massivamente hipersônica. Porém, após upar ainda mais e se tornar um caçador de ranking nacional, Jin-Woo randomizou o caçador de rank S, Hwang Dong-Soo, dando blitz e mais blitz nele como se ele fosse uma criança. E ele nem estava levando esse cara a sério. E isso deixaria com uma velocidade pelo menos maior do que antes. Porém, ele ainda foi superior a Thomas André em sua potência máxima, e esse mesmo era capaz de bater de frente com Rakan, o monarca das presas na forma base. Então Thomas André em sua potência máxima era bem superior a esse nível de velocidade, o que deixaria ele com velocidade pelo menos subrelativista. E como sabemos, Jin-Woo derrotou Thomas André no seu máximo, se mostrando ser superior a ele. E mais na frente, antes de despertar completamente como monarca das sombras, Jin-Woo foi capaz de bater de frente, mesmo que com dificuldade contra o monarca do gelo, que também era superior a Thomas André. E ele ainda acompanhava e iria matá-lo, caso o monarca das presas não tivesse o atacado por trás. Então nesse combate, Jin-Woo seria pelo menos um ser relativista, já que ele conseguia enxergar os golpes dos monarcas e lutar mesmo que com dificuldade contra eles, algo que nem mesmo o lendário Thomas André foi capaz. Além de, claro, ter matado a monarca das pragas, Keresha, dando um speed blitz nela. Então a velocidade relativista é o nível de velocidade do Jin-Woo. Porém, após, entre aspas, morrer e ressurgir como monarca das sombras de fato, Jin-Woo foi capaz de blitar o monarca das presas, o chamando de cachorrinho. E ele foi imensamente superior a esse monarca, além de matar o monarca do gelo com extrema facilidade, podendo até blitar ele tranquilamente. Então Jin-Woo nessa fase era pelo menos um ser relativista do mais alto grau, e isso sendo bastante gentil, tá? Pois após enfrentar Antares, Jin-Woo ficou rápido ao ponto de desviar da violação da destruição, um golpe que se movia na velocidade da luz. Então nisso, Jin-Woo era mais rápido que a própria luz.
além de, claro, ter ficado ainda mais rápido no decorrer dos 27 anos de batalha contra os monarcas, e ter ficado cada vez mais poderoso, sendo rápido ao ponto de Antares não ser tão difícil para ele no final. Então, Ji-Woo em velocidade é muito superior à velocidade da luz, e isso excluindo o fato dele atualmente ser muito próximo ao nível do próprio ser absoluto. Já as suas sombras, após Ji-Woo renascer como monarca das sombras de fato, seus soldados ficaram ainda mais poderosos. O comandante Cavaleiro Negro, Ygritte, ficou tão rápido que conseguia acompanhar e lutar contra o monarca do gelo sem mostrar quaisquer dificuldades, sendo então superior aos caçadores de ranking nacionais. Então nisso, Ygritte teria uma velocidade relativista. E Bero, por ser superior a Ygritte, também seria um ser relativista, a um nível ainda superior aos próprios monarcas, como o monarca do gelo. E Belion, que é dito como superior à maior parte dos monarcas, é pelo menos no nível de velocidade próximo da velocidade da luz, já que ele é tão superior a Bero e Ygritte que ele consegue randomizar os mesmos tranquilamente. Resistência. Nisso aqui, mesmo antes de receber o sistema e o poder do Monarca das Sombras, o Jin-Woo era capaz de resistir a ataques de criaturas sobrenaturais que são muito mais fortes que humanos comuns. E embora ele saísse machucado, ele ainda conseguia aguentar. Porém, após se tornar um jogador do sistema, ele foi subido em conta de ataques de seres que poderiam destruir prédios, quarteirões, vilarejos e até cidades. Ele se tornou superior a caçadores de Rank S, que são seres que poderiam destruir cidades, além de ter evoluído a tal ponto que o Rei Formiga, que antes poderia matar vários caçadores de Rank S, não seria nada mais que um fracote perto dele. E como um caçador de Rank nacional, Jin-Woo conseguia aguentar golpes de Thomas André, tanto na sua forma básica, que era dito como equivalente a uma ogiva nuclear, como na sua forma mais poderosa, que era capaz de dar fim a um país inteiro. E após renascer como monarca das sombras, ele se tornou muito superior aos monarcas das presas e do gelo, que tinham um nível de poder continental a multicontinental, sem contar que as garras do monarca das presas são capazes de rasgar o espaço para criar portais, e Jin-Woo aguentaria receber ataques nesse nível tranquilamente. E após isso, ele aguentou lutar contra Antares e receber seus golpes, cujo poder desse monarca era muito além do nível planetário. E eu digo isso já que o próprio Jin-Woo era planetário no início da luta, pois ele, simplesmente brincando, foi capaz de escanear o planeta inteiro apenas estendendo o alcance da sua sombra por todo o planeta. Além de que, por escala, ele chega nesse nível por ser muito superior aos monarcas. E ainda assim, ele aguentou golpes do próprio monarca da destruição, que tinha capacidade para destruir planetas muito maiores que a Terra. Porém, após voltar no tempo e entrar em uma guerra contra os monarcas, Jin-Woo se fortaleceu ao ponto de ser capaz de matar Antares, tendo apenas um ferimento de queimadura em sua mão esquerda. Porém, o seu feito de resistência máxima foi ter sido capaz de aguentar a violação da destruição, um poder capaz de apagar a existência até da própria morte, como dito pelo próprio Antares. Potencial destrutivo. Aqui nem tem muito mistério, pois ao se tornar um monarca das sombras, Jin-Woo expandiu sua sombra que englobou todo o planeta apenas para rastrear Rakan. E ele fez isso casualmente, sem esboçar o mínimo de esforço. E vemos essa sua capacidade destrutiva quando ele foi capaz de tremer todo o planeta com apenas um rugido. E para tal, ele precisaria gerar uma energia superior a várias bombas nucleares. E isso foi só o rugido, tá? E ele ainda foi capaz de enfrentar Antares. E na primeira luta deles dois, embora eles tivessem tendo dificuldade, Jin-Woo conseguiu ferir no monarca, que era tão poderoso que podia fazer planetas sucumbirem ao seu poder. E Antares era tão poderoso que os governantes evitavam um confronto direto com o mesmo. E logo após voltar no tempo, Jin-Woo se tornou tão poderoso que foi capaz de enfrentar novamente todos os outros monarcas e os derrotar um por um, até que finalmente ele chegou em um nível de força tão alto que foi capaz de matar Antares saindo apenas com um ferimento em sua mão. E ele ficou tão absurdo que os governantes pediram a ele para sair do mundo mortal com medo do seu poder, o que obviamente ele negou, e ele foi capaz de fazer até mesmo um governante temer o seu poder. E em sua novel é dito que o poder dele se aproxima muito ao do ser absoluto, sendo o ser com poder mais próximo ao dele. E o ser absoluto nada mais é que o Deus criador de tudo, aquele que criou os monarcas e os governantes. E vale lembrar que, embora ele tenha sido morto pelos governantes, é dito que, embora ele fosse extremamente poderoso, ele não podia usar seus poderes para o combate, e por tal, ele acabou sendo morto. Porém, se o Jin-Woo tem um nível de poder mencionado como próximo ao do Deus criador de tudo em Solo Leveling, daria para ele um poder destrutivo de pelo menos algumas galáxias. Mas claro, caso não considerem esse nível, podemos nerfar ele e deixar no nível multiplanetário, sendo superior ao nível de Antares. E suas sombras mais poderosas, como Grid, Ygritte, Bero e Belion, são superiores ao nível dos monarcas, e isso é devido ao aumento de poder do seu mestre, que também bufa seus poderes. Então os soldados mais fortes de Sung podem destruir desde vários continentes até o nível de destruição planetária. E isso é claro considerando o nerf aplicável ao Sung Jin-Woo, limitando ele ao nível multiplanetário. Mas aplicando a fala dele possuir um nível similar ao ser absoluto, seus soldados mais fortes podem sim destruir planetas. E lembrando, isso é tudo devido à questão de que quando o Jin-Woo fica mais forte, os seus soldados também ficam mais poderosos. E cara, pensa no maluco apelão. Mas enfim, vocês querem saber quem ganha essa luta, né? Pois bem, eu vou dizer. Porém, não antes do seu like. Deixa o like aí, mano. Você não sabe o quão importante esse like é pro canal. E aproveitando sua boa vontade, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo que gosta de Solo Leveling ou de Jujutsu Kaisen. E lembre-se, as lojas que o tio Sam prometeu vão finalmente chegar pra você. Então faz esse ritual aí, mano. Assim elas vão chegar mais rápido pra você. Mas enfim, dizendo tudo isso,
quem sai como vencedor desse combate mortal de hoje é... Sung Jin-woo, o Monarca das Sombras. E não tem o que fazer, né, mano? É até que óbvio. Quando eu tive a ideia de botar esses dois pra lutar, eu realmente achei que seria algo bem mais pé no chão e que tinha um match de habilidades. Até porque o Sukuna no corpo do Megumi controlava as sombras. Mas não. Porque quando fui criar o roteiro do vídeo e analisar os dois, eu fiquei com muita dó do Sukuna. Sério mesmo. Porque tipo, o Sukuna ganhar do Jin-woo seria algo bem difícil de acontecer. Praticamente impossível. Mas vamos lá. Vou explicar o porquê. Pra começar, o Sukuna é bem mais lento que o Jin-woo. Tipo, muito mais lento mesmo. Ele teria uma dificuldade absurda para acertar o Jin-woo com os golpes normais dele. E mesmo que ele acertasse, a resistência do Jin-woo é muito superior aos golpes que o Sukuna é capaz de realizar. Quanto à manipulação de fogo do Sukuna, não faria efeito algum também, já que o Jin-woo aguentou ataques de Antares, o Monarca da Destruição e o Rei dos Dragões. E as chamas de Antares são tão poderosas que podem queimar até a própria morte e apagar a existência. Então não seria o fogo do Sukuna que faria efeito no Jin-woo, embora os ataques de fogo do Sukuna não sejam fracos. A habilidade inata do Sukuna de criar cortes seria sua melhor arma, mas ainda assim não teria um resultado satisfatório. O desmantelar nem sequer iria arranhar o Jin-woo. Já o Cleaver poderia ser uma boa. O único problema é que o corte tem que se ajustar ao alvo, e com a velocidade do Jin-woo seria algo extremamente difícil. Já o corte espacial seria sua melhor alternativa. Porém, além dele ter que acertar o golpe, já que é possível desviar, eu não tenho certeza se esse golpe cortaria o Jin-woo. E eu digo isso pois o Jin-woo teria total condição de aguentar os golpes do Monarca das Presas, cujas garras são capazes de rasgar o espaço para criar portais. Então, pra mim, o Jin-woo conseguiria aguentar o corte espacial. Mas mesmo que a gente considere que o Jin-woo não iria desviar do golpe, e que o corte espacial iria conseguir cortar ele de fato, ainda não seria algo eficaz, já que o Jin-woo poderia se regenerar e ficar inteiro novamente. E isso faria ele se adaptar ao corte da mesma forma que ele se adaptou à violação da destruição. E seria assim mesmo com a expansão de domínio do Sukuna ativada em sua forma verdadeira. Agora falando do Mahoraga, que seria a carta mais forte do Sukuna, ele poderia sim ser uma chave para ganhar do Jin-woo, mas para isso o Sukuna teria que contar muito com a sorte, pois ele teria que esperar o Mahoraga completar 4 giros para se adaptar ao Jin-woo, e assim criar uma imunidade a ele, ou ficar mais forte, ou arranjar algum modo de matar o Jin-woo, e isso tudo sem ser destruído antes. E supondo que o Mahoraga se adapte, ele ainda não conseguiria derrotar o Monarca das Sombras. E é justamente pelo número quase infinito de habilidades do Jin-woo. Por exemplo, mesmo que o Mahoraga se adapte às habilidades próprias do Jin-woo, ainda teríamos o Tusk, uma sombra xamã que possui inúmeros tipos de feitiços, e cada um deles poderia acabar com o Mahoraga. E isso fora as sombras mais fortes, como Grid, Igris, Bero e Belial, que são sombras que possuem nível de monarcas, e cada uma delas iria ser capaz de dar um pau no Mahoraga. Já o Jin-woo tem tantas formas de matar o Sukuna que chega até a ser sacanagem essa batalha. Então, por fim, concluindo isso, o Monarca das Sombras sairia vencedor dessa batalha, e provavelmente ele iria transformar o Rei das Maldições em uma dessas sombras fiéis por toda a eternidade. E olha, se ele matasse e extraísse a sombra do Megumi e do Sukuna, ele também seria capaz de usar as sombras do Megumi, incluindo o Mahoraga. O cara vai ficar mais poderoso, é mole. E bem, dizendo tudo isso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, ou pessoas que gostam de Solen ou de Jujutsu Kaisen. Comente o que você achou da batalha e comente sugestões para próximos vídeos. No mais, muito obrigado pelo acesso, fica na santa paz e até o próximo vídeo. Falou!